No vídeo de hoje, iremos continuar o assunto ou o tema a respeito da imortalidade da alma. Será que a Bíblia ela ensina essa doutrina? Desta vez, vamos analisar o livro de Apocalipse, capítulo 6, dos versos 9 a 11. E vamos ver ali o que temos para o nosso entendimento sobre este assunto. Então, se você se interessa pelo tema, após a vinheta, acompanhe comigo. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Para quem não me conhece, o nosso canal aqui é voltado a assuntos teológicos, gramaticais e a história, principalmente dentro do escopo bíblico. Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui, considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like nessas informações, compartilhe, comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Neste vídeo, vamos falar a respeito de Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11. E, na verdade, foi até uma pergunta de uma pessoa que deu o seu comentário aqui. Eu estava pensando em fazer a análise deste texto, devido aos dois últimos vídeos que eu fiz, dando uma resposta ao pastor Martinez. E essa pessoa, ela fez essa pergunta. Vou deixar a tela ampla na tela, conforme vocês estão vendo. Então aí foi o Maxwell Farias. Como você explica Apocalipse 6, do 9 ao 11? Aí eu trouxe atenção para ele, que foi uma ótima pergunta, que iria colocar então na lista do tema relacionado a estes assuntos, né? Então, aqui estamos nós para responder a pergunta. Obrigado aí pela ideia do texto, estimulou nós aqui a estar abordando um pouco mais a respeito deste assunto. Com certeza vocês há de concordar que este texto é um dos mais usados, mais frequentes, com respeito aos imortalistas, para dar base à tal da imortalidade da alma. Vamos acompanhar comigo a leitura? Vou fazer aqui na Bíblia Nova Versão Internacional, né? Temos aqui a Nova Versão Internacional. Vamos ver o que temos ali. Apocalipse 6, 9 a 11, diz assim para nós: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, foi-lhes dado disso que esperasse um pouco mais, até que completasse o número dos seus conservos, irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então temos aqui o texto, né, em questão. Mas preste atenção em alguns detalhes. Antes da palavra almas, encontramos a palavra altar, aqui no versículo 9. Já no final do verso 10, encontramos a expressão vingar o nosso sangue. Por que isso é relevante? Analisarmos esses detalhes no texto. Que, como já foi abordado nos demais vídeos, a alma, na Bíblia, ela tem vários significados dentro de um contexto específico. Mas nenhum das 755 vezes que aparece a expressão alma nas Escrituras, iremos identificar ela como algo imaterial, imortal, que sobreviva à morte do corpo físico. E todo dicionário respeitado, sem ter sido adulterado, eles jamais irão trazer atenção, esse significado para a expressão alma. Então, novamente, neste texto, almas, ela pode significar vida, ou especificadamente o sangue dos mártires cristãos que foram então mortos no altar. Mas como podemos dizer que realmente de fato é isso? Qual é a base que temos? Vamos deixar que as Escrituras interpretem as Escrituras. Então, o primeiro texto que podemos analisar aqui mostrando que alma, a expressão alma em Apocalipse 6:9, nada tem a ver com algo imaterial que está ali clamando a Deus, é Gênesis capítulo 9, o versículo 4,
Irei ler todos esses textos aqui na Nova Versão Internacional, diz assim para nós: mas não comam carne com sangue, que é vida. Então o sangue aqui ela representa ou significa a vida de um ser, quer seja um ser humano, quer seja então a vida de um animal. Reforçando ainda mais essa questão bíblica, veja só Levítico capítulo 17, versículo 11, diz assim para nós: pois a vida da carne está no sangue, e eu a dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Então, o sangue representa, ele é algo simbólico, representativo. Representa o quê? A vida de uma pessoa ou de um animal. Agora, será que o sangue ou a alma, ela pode clamar a Deus simplesmente sendo uma figura de linguagem, ou tem que ser algo imaterial que sobreviveu ao corpo humano? Novamente, se formos recorrer à Bíblia, em Gênesis capítulo 4, olha só que interessante este texto que nos ajuda a entender o significado de Apocalipse 6:9. Gênesis 4:10 diz assim para nós: disse o Senhor, no caso, Jeová, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Então, quando aqui Abel ele foi morto então pelo seu irmão Caim, Jeová então foi acertar essas questões, o porquê tinha acontecido isso, né? Ele falou que então que o sangue ou a alma de Abel estava clamando, mas usou aqui a expressão, ou seja, necessitaria então ter uma justiça devido àquilo que Caim tinha feito para com seu irmão. Então, com base nisso, neste texto em específico de Apocalipse 6:9, tanto a palavra alma que encontramos ali, psique, como a expressão sangue, no final do verso 10, podem ser usadas de maneira intercambiável, tendo o mesmo sentido dentro desse texto, pois os cristãos é como se eles tivessem foram mortos como sacrifício no altar devido à religião falsa. E a morte desses cristãos, então, exigia-se justiça da parte de Deus. Vamos ver o que alguns estudiosos e obras falam a respeito deste tema? Conforme vocês estão vendo em suas telas, temos aí o estudioso do Novo Testamento, Robert Mons. Ele fala então na sua obra, né, The New International Commentary, relacionado principalmente ao livro de Apocalipse. Ele fala assim para nós: a palavra psique, neste mesmo contexto, não se refere a uma alma imortal, mas simplesmente à vida dos mártires. A Bíblia do Peregrino, num comentário em Apocalipse 6:9, também fala assim para nós: as almas não são as almas separadas da dicotomia grega. E talvez o altar sugira a ideia do martírio como o sacrifício desses, então, cristãos. Então, temos aí algumas referências a respeito deste assunto. Tenho aqui algumas traduções que traduziram esse texto de maneira um tanto interessante. A grande maioria vai verter a expressão ali alma neste texto, né? Veja só que interessante como a Bíblia Pastoral, uma tradução católica, ela traduziu este texto. Apocalipse 6:9. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as vidas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela tinham dado. Então aqui na expressão almas, encontramos a expressão vidas, mostrando um dos significados que a expressão alma ela pode ter dentro de um contexto. Já a Bíblia CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que também é uma tradução católica, verteu o texto da seguinte forma:
quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido amolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Aqui não usou nem a expressão almas e nem vida, mas aqueles, ou seja, alma, a pessoa como um todo, o ser como um todo, que foram mortos como mártires no altar. Então, conforme vimos nessa breve abordagem, a expressão alma, também neste texto de Apocalipse, nada tem a ver com o ensino pagão e filosófico da imortalidade da alma, mas simplesmente o sangue, usando essas palavras de maneira intercambiável nas Escrituras, e que em breve Deus irá se vingar por tudo que a religião falsa ela fez para com os servos, tanto no passado como também no presente. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa abordagem. Por favor, compartilhe essas informações, comente aqui, espero ter respondido. Um abraço, fique com Deus e até mais.